Aula 11. Soluções e estequiometria. Conteúdos: definição, estequiometria, leis ponderais, lei volumétrica, soluções. Habilidades: M8. Apropriar-se de conhecimentos da química para compreender o mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo contemporâneo. H23. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. H24. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando propriedades, etapas, rendimentos e implicações sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Bom dia, Amazonas! É mais uma edição do Aulão 2015, diretamente do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Hoje nós teremos duas grandes componentes, como sempre, a todos os sábados, duas grandes componentes para que vocês possam desenvolver cada vez mais aquela habilidade para se tornar competente ao chegar no provão, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que está logo se aproximando. Hoje nós teremos a professora Carla Nunes com seu aulão de Química e logo em seguida o meu aulão. Eu aguardo vocês. Com vocês, a professora Carla. Obrigada, professor. Bom dia a todo o Amazonas. Bom dia a você que acordou cedinho no ar, aí com a gente para acompanhar o nosso aulão de Química. E hoje nós vamos tratar de soluções e estequiometria. Vamos lá? Na nossa primeira cartela, nós temos o que é estequiometria. Estequiometria vem do grego stoikeion, que significa elemento, e metron, que significa medida. E vem a ser, relacionando agora com o nosso cálculo, o cálculo das proporções de reagente, juntamente com o produto das reações químicas, baseado então em leis das reações químicas, e a representação que nós temos serão as equações químicas. Nós temos a representação do fenômeno químico. Reagentes vão se transformar em produtos. Então, essa equação química vem a ser a representação escrita da reação que nós temos. Então, nós temos reação, reagentes e produtos, e nós temos a equação. A equação representa a reação representa, por sua vez, o fenômeno. Leis ponderais. Temos, então, a relação de massa. Em 1775, Lavoisier estabeleceu que, na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Ou seja, toda a matéria que nós temos, essa matéria, ela vem a ser transformada a partir das reações químicas. E nessa transformação, nós precisamos saber qual foi a quantidade que reagiu, qual foi a quantidade que foi produzida e, principalmente, qual foi a quantidade que nós temos relacionando agora as quantidades em rendimento, ok? Olha o nosso exemplo. Nós temos o óxido de mercúrio com o aquecimento, representado aí pelo triângulo. O óxido de mercúrio tem uma cor vermelha. Quando ele é submetido ao aquecimento, ele vai se tornar mercúrio, mais o oxigênio prateado e o oxigênio incolor, e o mercúrio vem a ser prateado. Veja, visualize aí na nossa reação que a massa do reagente, ela vem a ser consumida para a formação das massas dos produtos. Então, essa representação do fenômeno, representando aí o nosso fenômeno de aquecimento do óxido de mercúrio, ele vem a ser uma reação química. Essa é a representação do fenômeno, a reação química. E a representação da reação, nós vamos ter, então, a equação química. Como conclusão da lei de Lavoisier, nós, então, temos: num sistema fechado, ou seja, é num sistema adiabático, que ele não vai realizar, então, nenhum tipo de troca, nem de calor, que seria a temperatura, nem troca de massa, nós temos a massa total conservada igual à massa total dos produtos que foram formados. Então, essa massa conservada, ela vem a significar que não houve nenhuma perda. Olha o nosso exemplo numérico logo abaixo. O óxido de cálcio eu tenho 56 gramas.
A água, eu vou ter 18 gramas, são as massas do reagente, totalizando aí 74 gramas. Essas duas massas, quando somadas em 74 gramas, vai resultar na massa dos produtos, que seria o hidróxido de cálcio, com 74 gramas também. Ou seja, a minha massa não foi perdida, a minha massa ela foi aí conservada, significando que a nossa lei de Lavoisier, ela se confirmou. Temos então as leis ponderais, a relação de massas também, relacionando agora com as proporções constantes, ou seja, toda substância ela vai apresentar uma proporção em massa constante na sua composição. E quem disse isso foi Proust em 1799. Ou seja, quando eu relaciono uma massa com uma outra massa, eu estou mantendo essa proporção se eu fizer o meu experimento uma segunda vez e dobrar essas quantidades. Na próxima cartela nós vamos verificar justamente o que acontece com essa lei de Proust. Aqui no nosso experimento, na nossa experiência A, nós vemos o reagente hidrogênio reagindo com o reagente oxigênio, resultando no reagente água. Então, na experiência A, eu utilizei 10 gramas na proporção aí de 1:8 para o oxigênio em relação ao hidrogênio. 80 gramas eu utilizei de oxigênio. Para a água, eu estou verificando agora que 90 gramas vão relacionar a quantidade de 10 vezes. Então, de hidrogênio, 1, oxigênio 8 e água 9, essa proporção de acordo com o balanceamento, nós temos o hidrogênio, se eu utilizar 10 gramas, o oxigênio vem a ser utilizado, vem a ser consumido em 80 gramas e a água vem a ser formada com 90 gramas. Agora vamos verificar o experimento B. No experimento B, o hidrogênio, nós utilizamos a metade da quantidade estabelecida no experimento A. Então, essa metade de 10, 5. A metade do oxigênio dessa quantidade, 80, foi para 40. E de 90 foi para 45. Então, vejam que esta reação, ela obedece uma lei. E essa lei estabelecida nos diz que, pelas proporções constantes, eu vou conseguir fazer a minha reação de modo estequiométrico. Então, essa relação é, se eu estiver dividindo por 2 a minha quantidade de qualquer reagente, o outro reagente também vai ser dividido por 2 e o produto também vai ser dividido por 2. Nós vamos falar agora de fases e componentes, a lei da combinação de volumes. Então, Gay-Lussac, em 1808, ele estabeleceu que, nas mesmas condições de pressão e temperatura, anote aí no seu caderninho, P e T para a gente agora é pressão e temperatura, os volumes das substâncias participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Uma grande dica que nós temos aí. E geralmente, nas provas do Enem, nas provas do ensino médio, sempre cai uma questão aí, sempre consta uma questão de estequiometria. E essa lei também de Gay-Lussac, ela está relacionando agora volume. Vamos observar a reação de formação da água. Temos aí 2 volumes de hidrogênio, vou chamar de 2V, que reagem com um volume de oxigênio, vou chamar de V, produzindo agora 2 volumes de vapor de água que nós chamamos de 2V. De onde foram tirados estes volumes? Justamente da parte em que nós fazemos o balanceamento da reação, balanceamento da equação. Agora, nós vamos fazer um lembrete de todas as nossas dicas que nós tivemos aqui. Nos coeficientes e o mol, a quantidade de substância, nós vamos pegar agora uma reação e essa reação nós vamos relacionar com a quantidade de mol. Vejam que ali na frente do N2, nós temos o número 1, o algarismo 1. E esse algarismo 1, ele está sendo relacionado agora com uma quantidade 3 de H2, de hidrogênio, que vem a formar a quantidade 2 de NH3. Aquele númerozinho que fica na frente da substância nós chamamos de coeficiente. Puxe uma setinha no seu caderno, nas suas anotações e coloque aí. O número que aparece ali na frente é o chamado de coeficiente. Relacionando também a nossa mesma reação. Significa que nós temos uma molécula de N2, 3 moléculas de H2 e 2 moléculas de NH3. Por que essa quantidade? Porque para o N2 nós utilizamos 2 átomos de nitrogênio nos reagentes.
Nós utilizamos ali no produto também 2 átomos de nitrogênio. Esse 2 que aparece na frente do NH3 é justamente o 2 que você vai colocar como quantidade da sua substância, tá ok? Tem um número ali embaixo também, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Esse 6 vezes 10 elevado a 23 é o chamado de número de Avogadro. Quando na questão for perguntado para você qual em relação ao número de moléculas, qual é a quantidade de moléculas que nós temos, aí nós relacionamos o número de Avogadro. Esse número de Avogadro significa uma proporção constante também, porém ele vai ser multiplicado pela quantidade de mols que eu tenho. Vamos lá relacionar o número de Avogadro com a quantidade das moléculas? Nós temos 1 mol vezes 6 vezes 10 a 23. 3 mols vezes 6 vezes 10 a 23 e 2 mols vezes 6 vezes 10 a 23. Aí é só multiplicar, tá ok? 1 vezes 6, aí vai dar 6. 3 vezes 6 na molécula de H2 vai dar 18. E 2 vezes 6 ali na molécula de NH3 vai dar 12. Muito bem. Só lembrando que qualquer dúvida que você tenha, pode chamar no chat, pode chamar na interação, porque nós vamos colocar então a sua dúvida. Se você quiser que a gente pode fazer a interação, só chamar o professor que está aí na sua sala acompanhando, o professor se apresente o aluno e aí a gente faz a chamada aqui no nosso estúdio, tá ok? A quantidade de matéria, então, ela pode ser expressa em outras grandezas. Vamos relacionando. 1 mol equivale a, em massa molar, gramas por mol. 1 mol também equivale, em volume, a 22,4 litros, no caso de uma reação gasosa, onde nós temos gases perfeitos trabalhando nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 mol também equivale ao número de moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que é o número de Avogadro que nós vamos relacionar com a quantidade de moléculas que nós estamos trabalhando. Uma solução é uma mistura de 2 ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme. O que seria esse aspecto uniforme? É um aspecto onde eu não consigo ver as fases. Olha no nosso experimento A. No nosso experimento A, nós temos 50 gramas de açúcar, imagina, 50 gramas de açúcar, que vão ser misturados a 100 ml de H2O. Esse 100 ml de H2O que eu vou misturar, eu vou fazer uma solução que está ali logo ao lado, ali no becker logo ao lado. Essa solução, ela é uniforme, ela tem um aspecto uniforme porque eu não consigo enxergar o açúcar ou a água. A partir de agora, eles são uma solução só. Eles são apenas uma solução. E eu não consigo distinguir quem é um componente que seria o açúcar e quem é o componente que seria a água. Tá ok? Nós vamos falar da solução supersaturada. Na solução supersaturada, nós temos então o coeficiente de solubilidade. E o que seria esse coeficiente de solubilidade? É a minha quantidade limite. Grife essa palavra, gente. Coloque aí no seu caderninho, essa é uma dica muito importante. Coeficiente de solubilidade é a quantidade limite de soluto em 100 gramas do meu solvente, a uma dada temperatura. Então, no nosso experimento B, nós temos 50 gramas de sal, cloreto de sódio, NaCl, que vai ser misturado com 100 ml de H2O a 20 graus Celsius, que vai resultar em 14 gramas de corpo de chão de uma solução de cloreto de sódio, aí uma solução aquosa. Por que uma solução aquosa? Porque nós estamos relacionando uma solução com soluto mais água. Soluto, cloreto de sódio, e o solvente vem a ser a água. Agora, por que essa solução ela vem a formar um corpo de fundo? Porque nós temos um limite. Então, eu vou colocar dentro do meu becker, ali que já está com o meu solvente, já está com a água, então eu vou adicionar o soluto. Adicionando o soluto, fazendo a mistura, eu vejo que ele dissolve. Porém, ele tem um limite para a dissolução. Então, essa dissolução, quando ela chega no limite, o que acontece com o meu soluto? Ele não mistura mais, ele não é mais dissolvido, ele vai ser depositado no fundo. Um exemplo bem prático. Quando eu pego o café e eu vou adoçar esse café com açúcar. O café está numa temperatura alta. Então, essa temperatura que ele está, normalmente, na nossa solução, vai fazer diferença. Porque essa temperatura, ela vai fazer com que
essa solução, esse solvente absorva, ele dissolva mais soluto. Então, aumentando a temperatura é um importante parâmetro para você anotar também. Quando eu aumento a temperatura, eu dissolvo mais. Ou seja, o meu coeficiente de solubilidade, ele aumenta. De acordo com o coeficiente de solubilidade, 14 gramas de corpo de chão foi formado. Ou seja, 14 gramas de cloreto de sódio não foi dissolvido. Ele ficou ali no fundo, foi depositado no fundo. Se eu aumentar a temperatura, esses 14 gramas, eles provavelmente vão sumir e serem dissolvidos. Mas assim que eu voltar à temperatura anterior, a temperatura mais baixa, eles vão retornar ao fundo do becker. Nós vamos agora falar da concentração das soluções. Concentração comum vem a ser uma relação entre massa do soluto e volume da solução. Como nós podemos ver seguindo, nós vamos relacionar massa, vou chamar de M1, volume eu vou chamar de V, e a concentração ela tem uma grandeza, ela tem uma medida, que é gramas por litro, mas algumas questões elas trazem gramas por ml. Sempre lembrando, grama é a quantidade que nós temos, a unidade que nós temos relacionando com a massa, litros relacionando com volume, ml da mesma forma, ml relacionando com volume. Olha o nosso exemplo ali do sulfato de níquel. O rótulo do frasco ao lado nos indica que existem 50 gramas de sulfato de níquel dissolvidos em 1 litro de solução. Então, nós vamos calcular a concentração comum. Pega a massa, 50 gramas que nós temos, dividido por 1 litro, ou seja, nós temos 50 gramas relacionando com 1 litro. Então, a cada litro de solução, nós temos 50 gramas do nosso soluto dissolvido. A relação de Proust, nós vamos ver que 50 gramas equivale a 1 litro, 25 gramas, ou seja, metade, vai equivaler a 0,5 litros. Sempre lembrando, proporção constante, a metade, então vai ser dividido ali também pela metade, relacionando massa e volume. A concentração das soluções, nós vamos então tratar agora da molaridade. Na molaridade, vamos relacionar a quantidade do mol que nós temos aí, que nós chamamos de quantidade de matéria, relacionando agora com o volume. Antes foi massa com volume, agora quantidade de matéria com volume. E como é que a gente faz o cálculo, então, do número de mols ou então da molaridade? Massa, que nós chamamos também de M1, dividido pela massa molar vezes o volume. Isso é uma relação. Como exemplo, nós temos a concentração de HCl presente no nosso estômago. Então, essa concentração ela vai ser calculada também com a mesma fórmula. Em cada 100 ml de suco gástrico, produzido pelo estômago, que foi o exemplo que nós vimos, durante o processo de digestão, existem 0,0010 mol de ácido clorídrico. A molaridade dessa solução é dada por... Olha o nosso exemplo. Vamos armar a equação. Concentração molar vai ser igual a número de mols dividido pelo volume. Lembrando que o volume só é aceito em litros. Eu não posso aceitar o volume em ml. Se o volume vier em ml, olha, essa é uma dica importante. Se o volume vier em ml, então o que você vai fazer? Pegar essa quantidade em ml e transformar essa quantidade para litros. Então, você transformando para litros, pode jogar direto na fórmula. Se estiver em ml, não pode fazer essa aplicação na fórmula direta, não, tá bom? Então, na equação, nós temos 0,010 mol, que é a quantidade que nós temos lá dentro do estômago, dividido pelo 0,10 litros, que equivale a 100 ml. Nós já fizemos a transformação. Pega o 100, divide por 1000, 0,10 litros. Qual é a concentração molar que nós temos? 0,01 mol por litro, ou 0,01 M maiúsculo, ou coloque entre colchetes, concentração, que é o que significa o colchete, de HCl vai ser igual a 0,01 mol por litro. Ok? Adicionando o solvente, então, nós vamos então causar uma diluição dessas soluções. Uma solução, ela vai poder ser preparada se eu adicionar um solvente a uma solução inicial, ou seja, eu tenho uma solução pronta. E essa solução pronta, eu posso ver seguindo aí que eu adicionei a água nela. Então, essa solução que eu vou adicionar a água já é uma solução diluída.
Resultando aí na adição do solvente, a minha solução que já estava pronta, eu vou ter um aumento da massa dessa solução. Só lembrando, solução é soluto mais solvente. A solução, ela vem a se retratar com o aumento da massa. Por quê? Porque o solvente foi adicionado. Então, esse solvente que foi adicionado aí, essa solução, ela vai resultar num volume maior, com certeza. E esta foi a nossa aula de Química deste sábado. Eu agradeço muito a participação dos professores que nos acompanharam e principalmente a participação dos alunos. Coleguinha que não veio, acorda o coleguinha no sábado seguinte e diz, olha coleguinha, o Enem tá aí e a gente precisa cuidar para fazer uma boa prova, tá ok? A próxima aula que nós vamos ter vai ser a aula de matemática com o professor Aldemir. Espero que vocês tenham gostado e no próximo sábado nós vamos continuar também com o nosso projeto do aulão. Um beijo a todos, até a próxima!